não sei se vai dar para me ver aí, porque eu sou meio pequeno, né? Mas vou tentar me fazer visível. Gente, antes de tudo agradecer pelo privilégio de estar aqui. Com certeza, quem está aqui essa noite é porque de alguma forma se sente atraído pela temática. E o meu objetivo principal aqui é que nós possamos não só tentarmos aprofundar o nosso conhecimento teórico sobre a dependência química, mas principalmente que nós possamos ser agentes para que possamos de alguma forma fazer uma mudança na sociedade. Essa minha palestra é uma palestra mais técnica, então vai ser aquela coisa meio de slide e tal. Então eu queria que vocês suportassem, não cochilassem. Se alguém do seu lado cochilar, dá uma cutucada e tal, porque é aquela coisa mais de olhar número, estatística, mas eu vou tentar o máximo possível ser dinâmico, ok, gente? E aí eu já queria que abrisse o primeiro slide aí, onde tem alguns números para que a gente possa dar uma observada. Eu não sei se todo mundo dá para ver os números que tem aí. A partir do segundo slide fala alguns números para análise. E aí, gente, tem uns números aí interessantes que eu peguei para vocês. Os que não conseguem ver, eu vou dar uma lida aqui, a gente poder dar uma conversada sobre isso. Diz assim: em média, 40% dos casos de agressão física envolvem o uso de drogas. Estima-se que 80% dos atos de violência no Brasil têm relação com o uso de substâncias psicoativas. Aproximadamente 50% das mortes no trânsito estão ligadas ao problema. Metade das mortes de adolescentes no Brasil está relacionada ao uso de drogas. 9,9% dos alunos da rede pública declararam ter usado droga ilícita no ano da entrevista. Na rede particular, o número era de 13,6%. Isso foi pesquisa de 2010. Em 2010, 230 milhões de pessoas declararam o uso de alguma droga. No mesmo ano, 26 milhões declararam que são dominados pela droga. Gente, os números que tem aí, eles não são números só teóricos, são números que nós vemos no dia a dia. Se você ligar a sua televisão, eu não sei como é aqui no Rio, mas lá na Paraíba, tem alguns programas que passam pelo Rio, programa policial, daquele que o pessoal fala que escorre até o sangue pela TV, que é muita violência e tal. Então não sei se aqui no Rio passa também esse tipo de programa. Passa não, é só lá? Passa, né? Pronto. Então, alguns dias atrás eu resolvi passar em média uma semana assistindo esses programas para ver quantos dos crimes ali tinham ligação direta com a droga. E para minha surpresa, dos 3, 4 dias que eu assisti, todos os crimes que foram veiculados, eles tinham alguma relação com a droga. Até 2 abusos sexuais que na mesma semana aconteceram, nos 2 casos, as pessoas que praticaram o abuso, elas chamam sob efeito de substância psicoativa. E aí o que acontece, gente? O problema da droga hoje não é só um problema de saúde pública, ele é um problema também de segurança pública. Então o Brasil, ele vem vivendo um caos nesse sentido, o governo não sabe exatamente o que fazer nesse sentido. A SENAG, que é a Secretaria Nacional de Política de Droga, ela tem tentado de alguma forma, a forma que ela tenta amenizar isso aí é por meio de cursos. Então ela vem fazendo uma série de cursos, só que o governo mesmo, ele já está meio que de mãos atadas sem saber exatamente o que fazer. E aí a minha pergunta é: o que é que nós, enquanto sociedade, e o que é que nós, no caso, os que estão reunidos aqui, enquanto cristãos, o que é que, enquanto cristãos, a igreja tem feito? Porque se você, ainda que não seja cristão, você faz parte da sociedade de alguma forma, e se você é porque você faz parte de uma missão, restaurar a dignidade daqueles que estão nesse meio. E aí, um pesquisador chamado Ronaldo Laranjeira, que ele é bem conhecido nessa área, ele fez uma pesquisa em 2011, em uma das Cracolândias, em dezembro de 2011, ou seja, uma pesquisa muito recente, e ele conversou com 170 dependentes químicos e ele chegou à seguinte conclusão por meio das entrevistas. Um usuário, ele consome em média por dia 10 pedras de crack. E aí, se você colocar em média R$5 o preço de uma pedra de crack, então o cara está gastando por dia aproximadamente R$50. Eu não sei se o Oxy chegou aqui do Rio de Janeiro, mas na Paraíba ele chegou, e o Oxy lá ele custa metade do preço. Só que o problema é que eles também estão usando o Oxy com o dobro de consumo do que usavam o crack. E é o que o Ronaldo Laranjeira ele falou? Para que possa sustentar o vício, aproximadamente 40% dos usuários, eles ou roubam, ou então eles entram para o tráfico, para que por meio dessa relação com o tráfico, eles possam de alguma forma ter o seu salário pago em droga. Isso aí em média 40%. 10%
dos que usam droga, a forma que eles têm de sustentar o vício é por meio da venda do corpo. Então temos uma série de mulheres aí que entram na prostituição e a forma que elas têm para alimentar o seu vício é destruindo a sua vida ainda mais por meio da prostituição. E aí o restante tira o valor para o uso da droga por meio de algum tipo de renda. Só que, gente, a igreja e a sociedade, ela é chamada de alguma forma para fazer uma diferença nisso. E a igreja, ela é chamada para ser promotora de ação social. E aí no próximo slide tem uma imagem aí, que afora os problemas teológicos que alguém queira dizer aí, não, mas essa imagem teologicamente está errada. O objetivo dessa imagem é que você pense o seguinte: gente, da mesma forma que o Cristo que o cristianismo segue, ele morreu por mim, morreu por você, estamos aqui arrumadinhos nesse lugar, com ar-condicionado extremamente confortável, da mesma forma que ele morreu por mim e por você, ele morreu por esse rapaz que está na imagem retratado, por um viciado. O mesmo valor que o dependente químico tem para Jesus é o valor que eu tenho. A diferença é a condição em que cada um de nós estamos. E a diferença é a consequência que as minhas atitudes terão hoje. Só que, gente, a gente tem que começar a quebrar um preconceito. Nós somos chamados para, de alguma forma, restaurar a dignidade desse que está excluído, desse que está marginalizado. E aí, nessa questão, como o governo federal ele não tem uma linha exata de como fazer um tratamento nessa área, nessa primeira palestra, o meu alvo ele é mais relacionado à sociedade e igreja. Então, nas outras eu vou entrar na questão do conceito, vou falar mais sobre a questão do tratamento específico. Só que para isso, o que é que eu fiz? Eu peguei um exemplo que serviu como estudo de caso para que possa trazer a vocês algumas informações que possa facilitar a sua vida na abordagem, a sua vida no tratamento, se você faz parte de alguma igreja que pretende trabalhar nessa área. E aí o caso que eu peguei foi o da nossa fundação. Em 2004, nós éramos uma igreja à beira-mar, uma igreja recém-criada, estávamos muito bem, obrigado, praticamente a areia da praia na porta da igreja, e comunidade confortável, tínhamos aí no seu início umas 170, 180 pessoas, estávamos começando, e tudo bem, evangelho de Cristo é pregado e tal, só que até que um dia uma mãe chega para conversar com o pastor Sérgio, que é o criador da fundação, e essa mãe vem desesperada porque não sabe o que fazer com o filho. Seu filho está viciado, destruindo tudo dentro de casa, agredindo a sua irmã para poder tomar dinheiro para usar drogas. E essa mãe chega lá desesperada, chorando, e diz: pastor, me ajuda. E aí o pastor nessa hora fez: bom, vamos orar. Quando o pastor geralmente não sabe o que fazer, ele chama para orar, né? Quando nós não sabemos o que fazer, ele chama para orar. E aí ele chamou para orar, só que termina a oração, ela fez: pronto, pastor, agora você vai fazer o quê? Bom, não sei. O que a gente pode fazer com o dependente químico nesse contexto? Então, a gente começou a procurar formas de tratar aquele rapaz. E aí nós tínhamos algumas opções. A primeira, na época, era hospital psiquiátrico. Eu não sei aqui quem já teve a oportunidade de entrar no hospital psiquiátrico na área de dependentes químicos. Você vê que ele não é um lugar para um humano estar. E a outra opção seria alguma comunidade terapêutica dessas fazendas. E então, quando fomos ao hospital psiquiátrico, a gente viu que realmente não tinha como fazer aquele rapaz estar ali, pela forma animalesca como o pessoal era tratado. Então fomos a uma fazenda, e a fazenda que nós visitamos era uma tragédia. E aqui no outro slide eu vou falar mais um pouco sobre isso, da forma como é administrado a comunidade terapêutica. Então nós começamos a pensar: meu Deus, nós temos que fazer algo por esses que estão esquecidos. E aí foi quando nós começamos a pensar em um projeto que pudesse realmente fazer algo pela sociedade. Nós começamos a analisar mais que a missão integral, ela deve ser vivida pela igreja. No caso, como nós aqui somos cristãos, tem que ser vivida por nós. E nós temos um mandato cultural. Deus deu para a gente conhecimento, para que a gente possa administrar esse conhecimento e levar de alguma forma a glorificação do reino. E com essa preocupação, nós começamos a pensar: bom, vamos abrir um centro de recuperação. E resolvemos abrir
em 2005, um centro de recuperação, naquela metodologia que todo mundo conhece, que é, vamos fazer tal coração, a gente chama os irmãos da igreja, vai ser uma bênção, vamos pegar a irmã fulana que é enfermeira, ela vai lá, tem o pessoal, irmão fulano vai ficar em casa de vez em quando, irmão ciclano e tal, e abrimos, e gente, foi uma tragédia. Foi uma tragédia, porque uma coisa que ela se move só com o coração, ela não vai para frente. Romanos 12, 22 fala muito sobre que a nossa vida era um culto, e era um culto racional. Então, se eu tenho que fazer uma obra, eu tenho que usar de razão também. Então, o que aconteceu? Nossa primeira experiência foi trágica, porque fomos muito coração, vamos botar todo mundo lá para ser voluntário e tal, e aí depois de um tempo o cara vai ser monitor, e ele vai ajudar outros, e depois de 6 meses estava um caos no lugar, porque voluntário, no começo, ele é voluntário, só que com o tempo, tem outras atividades, vocês sabem como é isso, e aí o cara começa a deixar de dar prioridade para aquilo, e então nós decidimos fechar aquele lugar, para que a gente pudesse entrar mais na parte científica da dependência química. E isso fez com que a equipe ela começasse a estudar mais o que é dependência química a fundo. Nós começamos a pensar, bom, a gente tem que mergulhar nisso para que a gente possa fazer um serviço de excelência. E nessa questão, nós começamos a pesquisar 2 linhas de tratamento. Nesse slide diz assim, alvos errados. Tem uma setazinha ali do lado de fora e tem o primeiro alvo, o primeiro tipo de tratamento, que são as instituições que não têm um viés religioso. Tipo, essas instituições trabalham com psicologia, que não estão ligadas à igreja, instituições públicas e por aí vai. E analisando essas instituições, a gente começou a ver que tinha um problema. Essa instituição, ela via a droga como sendo um problema que deveria ser tratado. Não é isso que acontece? Pessoal, gente, você tem um dependente químico na sua família. Qual o problema ali? A droga, certo? Qual o problema ali? Parabéns, gente, vocês estão pegando. Pessoal, eu estou com dependente químico em minha família. Minha família tem um problema que é a droga. Isso acontece muito. Na verdade, a dependência química ela é muito vista como se o problema fosse a droga. E o erro é esse. Só que eu não vou entrar nisso agora, eu vou entrar depois. Então, a primeira instituição que nós começamos a investigar foi essa que trabalha de uma forma mais deixando de lado a parte espiritual. Então começamos a ver que tinha algumas falhas no processo dela, e então, bom, vamos tentar atingir um outro foco. Então vamos investigar também as comunidades terapêuticas, que são esses trabalhos geralmente relacionados a igrejas e por aí vai. E, não obstante o valor que o governo hoje dá à comunidade terapêutica, porque eu não sei se vocês sabem, mas é sociologicamente provado que comunidades que tratam dependentes químicos com viés espiritual, elas recuperam mais. Vocês sabiam disso? Amém. Pois comunidades que trabalham com viés espiritual, a chance do dependente químico ter a recaída é bem menor. E aí, vamos olhar pelo lado espiritual. Pelo lado espiritual a pessoa faz, não, porque Deus vai libertar, pronto, acabou o negócio. É uma bênção, não é? Mas não é só isso. A grande coisa nisso aí, que a sociologia ela vê realmente, é que quando o dependente químico ele está lá na Cracolândia, quando ele está lá numa favela, quando ele está pegando a sua pedra, então ele se desestrutura em toda a sua essência, desestrutura toda a sua família e desestrutura outras pessoas, porque para o Ministério da Saúde, gente, em média, 15 pessoas são atingidas pela dependência química de apenas uma. Como assim, em média, 15 pessoas? A pessoa que assaltou alguém no sinal de trânsito, ela está afetando outra, ou não é? Se de repente, naquele assalto, o cara reagiu e morreu, então o cara já atingiu aí mais umas 8 pessoas na família dele. Então, quando fazem o cálculo, em média, 15 pessoas são atingidas por aquilo. E aí o indivíduo vai, entra na comunidade terapêutica e muda de vida. De repente se converte. Minha pergunta, esse rapaz, quando termina o tratamento, ele vai voltar a ir para as festas que antes? Pela lógica? Não. Ele vai voltar a andar com o pessoal que andava antes? Pela lógica, não. Porque a igreja, ela faz o quê? Ela agrega o indivíduo. Então, se ela agrega, ele se sente valorizado naquele lugar, então, ele começa a entender
entender também que os lugares onde ele andava não são ideais para ele, e por ele deixar de andar nesses lugares, ele desativa uma coisa que no estudo da dependência química a gente chama de gatilho. Gatilho são todas aquelas ferramentas que podem me levar a uma recaída ou a um lapso. Só para você entender, lapso é quando a pessoa ela usa a droga, tipo, terminou o tratamento e aí ela usou uma vez, mas não usou mais. Isso é chamado de lapso. Não quer dizer que a pessoa zerou o tratamento. E a recaída é quando ela volta a usar novamente. Então, as comunidades terapêuticas, elas hoje têm um certo respeito do governo. Inclusive o governo está até liberando muito recurso em relação a isso, justamente porque ele tem visto como elas têm recuperado. Só que tem um problema aí, que a gente começou a analisar também. As comunidades terapêuticas, em sua maioria, elas têm errado o seu foco em questão. Elas centralizam o indivíduo somente na parte espiritual. Então o que acontece? Não, ele entra lá, o cara se converte, vai ser uma bênção, pronto, acabou o problema da bênção aqui com ele. Vai sair de lá, vai recuperar outras pessoas, vai para dentro da boca do fundo, vai evangelizar outros, e todo mundo vai ser feliz para sempre. Pronto, acabou a história. Só que, gente, a história não é bem assim. E aí nós começamos a ver alguns problemas que as comunidades terapêuticas elas têm criado. E aí, não obstante esses resultados positivos, nós começamos a ver que existe uma série de falhas que fizeram com que as comunidades terapêuticas elas começassem a serem alvos de uma certa perseguição. E aí no próximo slide fala um pouco sobre isso. Diz assim: o descrédito das comunidades terapêuticas. Há um tempo atrás, o Conselho Federal de Psicologia, ele fez um levantamento sobre comunidades terapêuticas. E com uma série de observações, algumas sem lógica, foi uma perseguição, meio que uma perseguição pelo fato de serem religiosas, mas outra parte tinha muita lógica. Porque acontece o que, gente? Hoje em dia, em toda esquina, você vai encontrar terapêutica aberta. Eu tive em uma capital, numa época dessa, que só em uma rua que eu fui, eu contei 8 comunidades terapêuticas, 8 casas de reabilitação, uma colada na outra. E hoje a facilidade que tem de se abrir isso é muito fácil abrir uma casa de recuperação. Só que, pela falta de profissionalismo, acontece o quê? Existe uma falta de crédito para elas. E eu pontuei algumas coisas. Primeira razão, porque os centros de recuperação com viés religioso, eles perdem o crédito. A aversão ao conhecimento científico. Eu conversando com algumas pessoas, de vez em quando o pessoal da comunidade terapêutica me chama para ajudar, para orientá-los em algumas questões, questões sobre como abrir, como treinar o pessoal. E algumas vezes quando eu vou para algumas, aí sempre tem aquele que está à frente e diz: não, olha, aqui a gente não trabalha com a parte de psicologia porque é Deus quem está à frente, e se Deus curou, não precisa usar psicologia. Não, a gente aqui não faz triagem de pedir exame médico. Meu amigo, se o cara está querendo fazer essa recuperação, Deus vai operar. Se Deus vai operar, a doença que ele tiver, ele vai ser curado. É sério, isso acontece. Vou em outros, aí faço: como é que é o treinamento? Treinamento não, meu irmão. Treinamento aqui é o dia a dia, a gente orando. A gente ora, bota a Bíblia, o cara se converte e acabou o problema. Então, essa aversão ao conhecimento científico é um dos motivos de comunidades terapêuticas e centros de recuperação eles estarem perdendo a credibilidade. E o que é interessante é que muitas vezes nós esquecemos, quando a Bíblia diz em Gênesis que Deus ele entrega o mundo ao homem para que ele possa desenvolvê-lo de que forma? Ele possa colher o conhecimento dele e usar para a sua glória. Isso é chamado na teologia de mandado plural. Deus ele dá para a gente o conhecimento para que a gente possa se aperfeiçoar no máximo dele. E é interessante que Galileu, ele tem uma visão bem mais aguçada disso do que muitos pastores, porque ele dizia o seguinte: na ciência, Deus escreve a sua vontade também. Ou seja, o próprio Galileu, que era cientista, ele dizia isso: Deus usa a ciência para a glória dele. Ora, se Deus deu para mim instrumentos para o conhecimento, por que eu não vou me aprofundar ao máximo nisso? Gente, porque eu sou preguiçoso, porque eu quero comodidade. Só que, e muitas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim: não, meu irmão, é para Deus é só uma oração. Meu irmão, isso é pecado. Se é para Deus, eu tenho que dar o meu máximo. Se é para Deus, eu tenho que me aperfeiçoar cada vez mais. Se é para Deus, eu tenho que sair do estágio que eu estou e buscar um mais profundo para que eu possa cada vez mais colher subsídios para evitar que essa pessoa possa ter uma recaída. E nas comunidades terapêuticas, no centro de recuperação,
pessoa deixa o conhecimento científico de lado, no afã de cada vez mais ter uma busca por Deus, só que na verdade o próprio Deus, ele quer que a pessoa se aprofunde no conhecimento científico. Ora, se Deus deu a ciência para a gente, ele quer que a gente use ela para a glória dele. E essa é uma das razões. A segunda razão dessa falta de crédito como da terapêutica, o problema do voluntariado no tratamento. Eu fui visitar um centro de recuperação lá na Paraíba, um dos que eu fui, e que, quando eu cheguei lá, estava um problema imenso trabalhista. Porque o coordenador da instituição, há 15 anos era coordenador do lugar, não tinha carteira assinada, nunca tinha tido férias na vida e ficava 24 horas no lugar. E aí o cara, certo dia, foi demitido e resolveu botar a instituição na justiça. E o cara lá me chamou, um dos coordenadores, disse: rapaz, o que é que a gente faz? Aí eu disse: aquele monitor, ele, como é que é a questão dele? Não, há 2 anos que ele está aqui e ele não sai daqui, trabalha aqui com a gente, mas também não tem salário, não tem nada. E aquele outro, não, ele da mesma forma. E aquele outro, não, eu estou com voluntário. Ele fez: o que é que eu faço? Eu falei: rapaz, feche e ore a Deus para abrir outro, porque é uma bomba esse lugar. Gente, trabalho voluntário, ele tem que ter um viés diferente do que é um trabalho realmente deve ser remunerado. Então, hoje em dia, as pessoas abrem comunidade terapêutica, eu não sei como é que consegue isso, de abrir comunidade terapêutica e a pessoa indicar. Porque eu vou abrir algo para vocês. O nosso centro de reabilitação, o custo por aluno é de aproximadamente R$ 1.700 por mês, ele custa para a gente. O aluno custa para a gente em média isso. Por quê? Todo mundo é contratado, tem psicólogo contratado, por aí vai. Então o custo para a gente é mais ou menos isso. O que a gente cobra à família é em média R$ 600. Quando a família não tem como pagar, a gente paga, a fundação paga. Então hoje para a gente, a comunidade terapêutica é um grande prejuízo. Por quê? Por mês nós investimos aproximadamente R$ 25 mil naquilo. Que seria um grande prejuízo, só que na verdade é um investimento naquelas vidas. Ali é um dos trabalhos sociais que a gente tem. Então a gente vê nesse sentido. Não, vamos investir neles, vamos investir recursos neles. E agora a gente está procurando outras maneiras e por meio deles, algum tipo de trabalho a mais que possa suprir essa questão. Só que com a terapeuta, geralmente ela pega o cara que está lá e usa ele para ser uma pessoa que ela não vai precisar contratar. Então ela diz: ao invés de eu treinar alguém, capacitar alguém e colocar essa pessoa para trabalhar para mim contratado, eu pego esse rapaz já sendo tratado, ele tem uma dívida comigo aí, uma dívida de gratidão, e vou ter para trabalhar. Isso é trabalho escravo, gente. Ou não é? Ora, o cara trabalha 24 horas no lugar, não recebe nada, está sendo cobrado como se fosse outro que era contratado. E o que é isso? Isso é trabalho escravo. Então, o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, ele também tem batido muito nessa tecla e estão corretos. Outra questão, o tratamento à família. Existem 2 coisas que acontecem em comunidade terapêutica em relação à família. Na minha próxima palestra eu vou falar sobre o codependente, que é a família. Só que, só para falar rapidamente, a primeira coisa é o seguinte: ou é a vitimização da família, é aquela coisa de a família chega no dependente químico e faz: oh meu Deus, a bichinha da mãe, ou o bichinho do pai. Não sei se vocês falam bichinha aqui, vocês falam bichinha aqui no Rio, não. Bichinho, fala não. Lá na Paraíba fala isso muito, então assim, vocês me perdoem se dá para entender, mas é porque a gente fala assim, infantil, coitado, a gente fala o bichinho, oh meu Deus. Então o cara vai lá atrás de ajuda e faz a bichinha da mãe, o bichinho do pai. Ô rapaz, não, vem cá, vamos orar e tal. Aí o que é que aconteceu? O pai: não, ele está quebrando, ele faz: oh, eu sei o que é, oh meu Deus. A mãe: não, meu filho, olha, porque esse menino sempre eu trabalho, oh minha senhora mesmo, tá. Então, primeiro a vitimização, que amanhã eu vou falar sobre isso. Calma, não quero aqui estar condenando a família, mas eu vou dizer como é que a gente trabalha com isso. E a segunda coisa é a ausência do contato com a família. O cara faz o quê? Não, eu não quero relação com a família. O problema aqui é o dependente químico. Então a família, se ela quiser bem, se não quiser, tranquilo. O meu foco é ele. Só que, gente, se eu não olho para a família e tenho ela como meu alvo também, quando o indivíduo volta para casa, ele vai voltar a usar droga. Vou dar só um exemplo para vocês. A gente tratou um indivíduo que tinha problema de álcool e ele passou 9 meses internado, a família, isso no começo, quando a gente não tinha esse contato com a família. E aí, quando o rapaz terminou o tratamento, chegou em casa, fizeram uma festa. Legal, tá terminando o tratamento, beleza, festa, cachaça e cerveja. Aí a mãe liga no outro desesperada, ele voltou a beber. Eu falei: senhora quer o quê? O cara é viciado em álcool, volta pra casa, você dá cachaça, cerveja na festa, quer que ele faça o quê? Olha para aquele faz, tá? Repente sem Cristo tem poder,
e o demônio vai sair? Minha senhora, não é assim que funciona, não. Ele continua tendo desejos. Isso tem que ser tratado. E aí é outro ponto dessa fragilidade da terapeuta. Ou ela vitimiza, ou então ela exclui a família do tratamento. E outro ponto, desorganização administrativa. Gente, se eu tenho uma empresa e eu não administro essa empresa, a empresa provavelmente vai quebrar. Ou não é? Então, se eu não coloco pessoas para que possam na estrutura dela e pensar em uma missão, pensar em um foco, quais são os meus alvos para crescimento, de que forma eu tenho que melhorar, quais são os erros que eu tenho que corrigir, se eu não faço isso, provavelmente a minha empresa vai quebrar. Só que, como na terapeuta não tem isso, é aquele espaço que eu abro, jogo ali aquele povo que está usando drogas, os coitados, tal, coloca lá dentro. E aí, depois de um tempo, Deus começa a operar e Deus vai fazendo o seu trabalho e eu vou orar e colher os resultados. Gente, é mais uma questão do esforço que eu tenho que ter para administrar aquilo como algo que trabalha com vida. E vida é algo muito precioso, gente. Eu ouvi uma frase do Dr. Augusto Cury, que eu gosto muito, que ele disse: ninguém nunca pode menosprezar a dor do outro. Você nunca pode desprezar a dor do outro. Só o outro sabe a dor que ele tem. Para você pode não ser nada, para ele pode ser um grande trauma. Só que, gente, se eu quero realmente valorizar a dor do outro, eu tenho que pensar em, de alguma forma, dar o meu melhor para que aquela pessoa tenha a sua dor pelo menos aliviada. E se eu tenho que pensar em melhor forma para isso, eu tenho que cuidar de toda uma estrutura a fim que eu possa oferecer o melhor para ela. E é outro ponto de discreto como da terapeuta. E por fim, nesse ponto, a igreja como desafio negativo. Misericórdia, são hereges. O que esse rapaz está dizendo, igreja como desafio negativo? Muitas igrejas têm errado em que sentido? O cara vai para... ela pega um dependente químico e pega esse rapaz e tal, o cara, fulano se converteu. Pronto, beleza, ele dá o testemunho. Agora fulano, olha, a gente está com um trabalho. Eu fui visitar uma família que o rapaz voltou a usar droga. E quando eu fui conversar com ele, ele disse: não, Saulo, olha, eu tinha deixado de usar drogas e tal. Já fazia 3 meses que eu estava sem usar. Já fazia 3 meses. E aí o pessoal da igreja foi fazer uma missão lá numa boca, evangelizar numa boca e tal, e eu fui para dar meu testemunho. Fiz, e aí, aconteceu o quê? Não, quando eu cheguei na boca, os caras estavam fumando pedra. Quando eu olhei para a pedra, eu comecei a me tremer, comecei a babar, comecei a suar. Gente, poucas pessoas aqui devem ter noção do que é um usuário de crack. Depois que passou do período de abstinência, quando ele olha alguém fumando na sua frente. Gente, é uma coisa de chorar. Eu vi algumas reações de pessoas que tinham saído da abstinência, mas aí alguém fumou na frente dela. E o corpo, ele é algo como se fosse, ele vai perdendo o controle. E esse cara falou para mim, Saulo, quando eu comecei a ver aquela pedra estando na minha frente, eu perdi o controle, eu comecei a babar, eu fiquei suando, comecei a me tremer. E aí o pastor chegou perto para me segurar e disse: solta. E aí eu fiquei: cara, você está pegando um cara que está em tratamento e jogando dentro de uma boca de fumo, isso é um crime. Gente, o cara usava drogas há 12 anos. Há 3 meses que ele estava sem usar. Quer dizer que de repente, uma hora para outra, acabou. Deus usa a razão também, gente. Deus usa a razão. Deus, ele faz os seus milagres de forma... Aqueles milagres que você faz, caramba, como é que ele fez assim? Quando Deus faz isso, é quando realmente não há outros meios de se fazer. Porque, gente, no que depender de nós, Deus vai querer que a gente dê o nosso potencial máximo. Agora, no que depender dele, meu amigo, aí pode se fechar a porta, pode fechar o mar, ele vai abrir. Só que ele quer que nós façamos o máximo para que ele possa nos usar. E uma questão dessa, quando o cara está em tratamento ainda e bota o cara dentro da boca de fumo, não cometeu um crime. Eu conheço outra instituição que o pessoal é próximo a mim, que eu já falei para eles: cara, vocês estão cometendo um crime. Eles pegam um indivíduo que está em tratamento, com 1 mês de tratamento, usuário de crack, e botam o cara para pedir dinheiro na rua para o tratamento dele. Digo, cara, se esse cara tiver com dinheiro na mão, ele vai para a boca. Gente, é mais forte que ele. A dependência química é uma doença crônica. Ela é doença. Se não for tratada como doença, o cara vai voltar a usar. Eu não sei se alguém que chegou a assistir um filme chamado Christiane F. 13 anos, drogada e prostituída. Alguém assistiu? Alguém já ouviu falar? Pronto. Não sei se vocês sabem, a Christiane F., ela passou anos usando droga e
passou uns 20 anos sem usar. Teve uma recuperação e tal, e agora, coisa de 2 anos atrás, ela voltou a usar droga de novo. Não sei se vocês sabiam disso. Pois é, ela tem uma história tremenda e voltou a usar droga. E quando você vai ver o contexto em que isso aconteceu, você vai ver que ela começou a desarmar aquilo que ela via que era gatilho. Então, as precauções que ela tinha, ela deixou de ter. Não uso mais. Então, e na palestra sobre o indivíduo da dependência, eu vou falar mais sobre isso, porque fica aquela coisa. Tá, mas e o cara que se converte? O que acontece? Será que é assim também? Aí sobre indivíduo, eu vou falar mais sobre isso. Nesse último ponto, era bom a gente observar isso. A igreja ela tem que ter uma missão positiva na reabilitação e não de negativa. Como é que a igreja ela pode ter uma missão positiva nisso? Ela tem que ver com humildade o tratamento e dizer, peraí, até onde eu posso ir para ajudar esse cara e não ser mais uma pedra de tropeço na vida dele, mais uma pedra no sentido literal. Porque o que derruba o viciado em crack, principalmente, é a pedra de crack. E muitas vezes a igreja está sendo uma pedra para a queda dele. Por quê? Pretendendo, na boa intenção de ajudar, na verdade, pela falta desse conhecimento científico, por se abster desse conhecimento, ela leva o cara a cair. E aí no próximo slide, tem um outro extremo, que é o secularismo. O secularismo nesse sentido, eu falo mais sobre quando questões de fora, elas influenciam para quebrar a missão daquela estrutura. Porque, gente, toda estrutura tem que ter uma missão. Se ela não tem missão, não sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai para qualquer lugar. Não sei para onde vai. Então, se eu tenho uma missão, eu tenho que saber para onde vou e tenho que criar mecanismos para que a minha missão seja cumprida. E na nossa instituição, há 2 anos atrás, aliás, há 1 ano atrás, nós fizemos uma parceria com a Prefeitura Municipal. O pessoal procurou a gente e fez, olha, nós não estamos conseguindo lidar com o problema da dependência química, a gente quer ajuda de vocês. A gente, beleza, o que é que vocês querem? Não, a gente quer que vocês recebam as pessoas que a prefeitura direcionar tal para o tratamento. Tudo bem, a gente recebe. E eles disseram, olha, então a gente paga metade do tratamento, vocês pagam a outra, como a gente já vem fazendo com as famílias. Tudo bem, vamos lá. E aí fizemos essa parceria, só que começaram a acontecer umas coisas. O pessoal da prefeitura e algumas pessoas da área jurídica da cidade começaram a dizer, olha, o tratamento, ele não pode ir por esses viés que ele está indo. Ele tem que ter profissionais nossos lá dentro. Então, por exemplo, o psicólogo de vocês é um psicólogo bom. A gente quer botar outros 2 lá que sejam de nossa área. Outra coisa, a forma como vocês acompanham a família, a gente quer que também tenha uma estrutura mais de uma forma que a prefeitura trabalha e também que nós trabalhamos. Enquanto eles iam dizendo, eu ia pontuando, quando terminou eu fiz, olha, não vai dar pra gente. Não, mas por que não dá? Porque a gente tem uma metodologia que tem dado certo, pelos números vocês estão vendo que está dando certo, então a gente não vai mudar a metodologia, sem ter para que vocês querem. Ah não, mas vai, não vai. E aí um dos juristas da cidade, ele disse, olha, eu quero que vocês façam uma coisa. Tem um psicólogo aqui na cidade, muito renomado, que trabalha com recuperação de adolescentes. E aí nessa época, nós começamos a colocar também adolescentes em tratamento a partir de 12 anos. E aí esse jurista fez, olha, eu quero que você pegue esses adolescentes e sejam acompanhados por fulano, que é amigo meu e tal, e é um psicólogo aqui. Eu disse, não, a gente não vai fazer, porque a gente tem um psicólogo. E ficou aquele embate. O jurista lá dizendo, não, a gente quer, e eu dizendo que a gente não ia. Terminando no fim das contas que ele se irritou e a gente cancelou o convênio. 1 mês depois, o psicólogo foi preso por pedofilia. E isso saiu numa manchete nacional, porque ele era um dos psicólogos mais renomados do Brasil nessa área de dependência química, no acompanhamento de adolescentes. E a juíza, quando a delegada estava falando sobre o caso, ela fez, ele confessou que usava a profissão para aliciar menores. Agora imagina você, esse cara ia tratar adolescente dentro da nossa instituição. O que era que ia dar para a gente? Porque lá apareceu assim, psicólogo fulano de tal, professor da universidade tal, foi preso por pedofilia. Se a gente tivesse feito a parceria, aparecia assim, psicólogo fulano de tal, professor tal, e psicólogo de adolescentes na Fundação Cidade Viva, usava a profissão para abusar dos adolescentes e fazer isso na Cidade Viva. Então imagina o que é que ia acontecer com a nossa estrutura quando isso aparecesse na mídia. E, gente, isso só aconteceu por 2 razões. Uma porque, com certeza, houve intervenção divina nisso. E outra porque a gente tinha
algo bem claro. Nossa metodologia de trabalho, se está dando certo, não vamos mexer e não vamos permitir que algo de fora possa interferir nisso. E aí, não poderia interferir na nossa missão. Eu botei embaixo a nossa missão para que vocês entendessem. Diz assim: a missão da Cidade Viva: conduzir pessoas a um relacionamento autêntico com Jesus Cristo, que é a nossa base, para que vivam com dignidade e sejam frutíferas no mundo. Quando a gente abrisse para isso aí, ia começar a acontecer o quê? Uma das nossas missões iam ser quebradas. Uma poderia até ser atingida, restaurar a dignidade da pessoa. Só que a outra, que é a questão espiritual, não ia acontecer. Então nossa missão ia ser quebrada. E aí eu coloquei no outro slide 2 pontos para que a gente pudesse entender. Isso é algo visto muito em planejamento estratégico. É quando a instituição ela deixa de ser eficiente para ser eficaz. A diferença básica do planejamento é porque instituição eficiente é aquela que faz o que foi chamado para fazer. Então, a comunidade terapêutica, ela nasce para quê? Recuperar pessoas. Então, a comunidade terapêutica, ela botou lá, sei lá, 20 pessoas e recuperou 8. Por que pareça um número ótimo, 4%. Então, está recuperando pessoas, cumpriu o que prometeu. A diferença de ser eficaz é quando ela vai além do que ela nasce para ser. Por exemplo, quando uma comunidade terapêutica ela diz assim: a minha missão é tirar a pessoa da dependência química, ela está cumprindo a sua missão sendo eficiente. Ela é eficaz quando ela começa a fazer: bom, a minha missão é essa, mas eu vou começar a atender as famílias também. Eu vou começar a estudar maneiras desse cara não precisar voltar aqui. Eu vou estudar maneiras de como a gente prevenir essas pessoas que podem entrar na droga. Eu vou começar a ver maneiras para que a sociedade dê o seu potencial máximo para que possa também trabalhar nisso. Pronto. Ela deixou de ser eficiente e passou a ser eficaz. Ela vai além disso. Isso você só consegue quando você faz planejamento. E planejamento, infelizmente, hoje é algo que está meio fora da realidade do trabalho com dependência química no Brasil, porque tem sido levado do bolo. Eu não sei se aqui no Rio de Janeiro a pessoa fala essa coisa do bolo. Está levando do bolo. Falam isso? Não. Não, né? Você sabe o que é levando do bolo? Levando o bolo é levando, vai de todo jeito, vai de qualquer jeito. Aí lá na Paraíba a gente fala levando um bolo, ou então levando de bolo, certo, gente? Se for na Paraíba você vai usar essas expressões, aí vai facilitar a sua vida lá. O outro slide tem algo interessante, e o que é que acontece? Tem 2 imagens aí de um evento chamado Freedom. Vou dizer o que a gente começou a fazer. Há um tempo atrás, em 2010, nós entramos em contato com o governo do estado da Paraíba e nós dissemos: olha, a gente quer pegar alunos de escola pública e aí levar eles para a nossa... Aliás, primeiro foi uma escola particular. A gente chegou a uma escola particular e dissemos: olha, a gente quer pegar aluno da escola particular de vocês, levar lá para o nosso centro de convenções e a gente fazer o dia todo com eles em programações sobre prevenção à droga. Pessoal, beleza. Quanto é que custa? Não, a gente vai fazer... nosso dinheiro. Vocês só fazem levar o pessoal para lá. Beleza, começamos a fazer isso. Primeira escola foram 600 alunos, na outra foram 700. Fomos fazendo. E aí depois dissemos: vamos abrir para o Estado. E aí chegamos para a Secretaria de Educação do Estado e dissemos: olha, a gente está pensando em fazer um trabalho de prevenção nas escolas e tal. E aí nesse trabalho a gente vai fazer essa parte de palestra, de testemunho e tal. Só que a gente também vai fazer um levantamento sobre o uso de droga na escola e por aí vai. E aí começamos a fazer isso. E em 2011 nós fizemos com 2.500 alunos da rede pública. E começou a dar muito resultado nas escolas. Quando eles viram o padrão de excelência que a gente estava dando naquilo, acabou o ano de 2011, e aí agora em 2012, o secretário da Educação chamou a gente e fez: pelo amor de Deus, quanto é que vocês querem para fazer com todas as escolas? Eu falei: bom, a gente só quer o transporte deles. Manda os outros, a gente faz aqui. Gente, quando você deixa de ser eficiente, passa a ser eficaz, os seus frutos eles começam a ser vistos de forma impressionante. Porque quando na vida foi que lá na Paraíba, o governo do estado, que é laico, ele ia chamar uma instituição evangélica e eles sabiam que mensagem também a gente estava passando naquelas palestras, quando é que eles iam chamar e perguntar valor para a gente fazer isso com eles? Só quando a gente se dispõe realmente a fazer um trabalho que dê frutos. E não só um trabalho para o outro ver. E aí, gente, nós tivemos uma série de resultados com isso, usando o voluntariado de forma correta. Porque a força do voluntário, hoje nós temos na fundação, nossa fundação ela começou em 2008. A fundação em si. A Cidade Viva começou em 2004.
nós temos hoje cadastrados 900 voluntários da área social, que para lá, para a região, é muita coisa. E esse voluntário, não é que ele se instiga. Aqui fala a palavra se instiga. Meu Deus, é uma confusão, porque lá na Paraíba a gente fala, instigar é o cara ficar empolgado e tal, beleza? Oi? Motivado. Pronto, lá a gente chama instigado, certo? Então, como é que o voluntário lá ele fica motivado? Ele fica motivado quando ele começa a ver resultado na sua ação. Então, ele faz o seguinte, ele entra naquele projeto e faz, vou fazer para Deus, só que eu quero ver resultado, gente. Por mais que eu vá com o coração pensando em fazer algo para Deus, eu quero ver resultado. Se o meu trabalho não dá fruto, eu começo a ir me desmotivando. E aí a gente começou a usar esse voluntário nessas ações. Então a gente pegou a galera do jiu-jitsu para fazer a apresentação, a gente pegou gente de dança para fazer a apresentação para eles, a gente pegou gente da banda para fazer alguns números para eles, pessoal de rap, de spray, por aí, uma série de trabalhos. E aí eu queria que passasse o outro para que a gente pudesse ver uma coisa. Essas carinhas que estão aí, nesse aí só tem 5 pessoas, apesar de ter algumas com foto repetida, mas são 5 pessoas. O que acontece? Está faltando um aí, eu vou explicar o que é. Se eu acredito que aquela pessoa, ela realmente tem jeito, eu tenho que ser o primeiro a investir nela. Porque há muita reclamação de o seguinte, o dependente químico, ele é excluído da sociedade. Realmente é. Tem aquela coisa, o dependente químico quando sai não consegue emprego. De fato, a pessoa ela fica à margem da sociedade, ela continua marginalizada. Então o que é que a gente começou a fazer? Vamos pegar aqueles que a gente vê que tem muito potencial para determinada área e nós mesmos investir neles. Então o que a gente fez? Esse primeiro aí, não sei se está dando para ver, do seu lado esquerdo, é um cara chamado João José, que estava afundado no crack e hoje trabalha na portaria com a gente. O segundo que está ao lado dele aí com a faixinha na cabeça é um cara chamado Rodolfo Hiroshi. Esse cara, a família dele chegou na igreja desesperada, não sabia mais o que fazer. O pai já estava em processo de depressão seríssimo e ele é psicólogo, professor da Universidade Federal de lá. E a mãe buscando até se matar porque não sabia mais o que fazer com o filho. Os dois hoje são voluntários nessa área lá. Um trabalha com idosos e o outro trabalha com aconselhamento de pessoas dependentes químicas. E esse cara hoje é professor na nossa escola. E é sushi também, que desenvolveu mais essa área dele. O terceiro ao lado dele está um cara com a mão levantada, é um cara chamado Aldair, que aprendeu jiu-jitsu dentro do centro de reabilitação. E dentro do centro de reabilitação, ele começou a trabalhar com a parte culinária. E aí, enquanto ele estava em tratamento, a gente mandou ele para o Campeonato Paraibano de Jiu-Jitsu, acompanhado por nossa equipe. Ele ganhou a medalha de ouro lá, e essa foto é quando ele recebeu a medalha. E quando saiu de lá, a gente colocou ele para trabalhar no nosso restaurante. O rapaz de baixo está com a faixa Cidade Viva aberta, e é o mesmo que está lá com sua esposa, é um cara chamado Rogério, que o último grande feito de Rogério foi chegar na boca de fumo para deixar o carrinho de bebê dele para trocar por pedra de crack. O bebê dele tinha acabado de nascer e a última coisa que ele fez antes de entrar na internação foi trocar o carrinho dele por pedra de crack. E esse cara entrou no centro de recuperação há 6 anos atrás. Hoje é professor nosso, passou 6 meses de tratamento. Hoje ele é professor de biologia na nossa escola e também é um líder do Ministério de Jiu-Jitsu, porque ele também é campeão paraibano de Jiu-Jitsu faixa preta. O que está ao lado dele, o moreninho, é um cara chamado Yuri, que começou como traficante no bairro mais perigoso lá de João Pessoa, que é o bairro São José. Começou no tráfico, começou a usar droga e do uso ele não conseguiu mais equilibrar o tráfico, começou a dever muito, tentaram matar ele 2 vezes, mas enfim, nesse seu processo entrou no centro de recuperação e hoje trabalha no nosso núcleo de atendimento integral em outra cidade. Ele coordena a parte social de outra cidade nossa. E aí o cara que está do lado dele é aquele mesmo lá de cima com a faixa na cabeça, que é Rodolfo, na formatura dele. Rodolfo entrou nas drogas quando estava na universidade, não concluiu o seu curso. Quando saiu do tratamento, a gente começou a investir na universidade para ele se formou e já é professor nosso. Então, gente, eu estou disposto a investir naqueles que eu realmente acredito que eles têm futuro, ou eu só faço discursado? Porque se eu começo a dizer que alguém tem futuro, mas não estou disposto a eu mesmo acreditar nela, eu estou sendo hipócrita. E é isso que a gente está buscando ensinar. E aí no outro slide, eu botei aí casos que dão errado. Diana e Sérgio. Nós temos um trabalho em instituições de ressocialização de menores, que são presídios para menores. E lá na instituição dessa, feminina, a gente conheceu Diana.
Diana é uma menina de 18 anos, que entrou nessa instituição quando tinha 16, entrou por assassinato, e aí, quando estava lá dentro, a gente começou a fazer um trabalho lá, tal, ela se converteu, e quando estava para sair do presídio, a gente resolveu investir nela. E a gente viu que ela tinha passado para a parte de mídia e tal, e a gente tem uma rede de TV, colocamos ela para trabalhar, para começar a trabalhar na nossa rede, recebendo acompanhamento psicológico. À noite a gente conseguiu fazer uma parceria com a instituição de ensino para que ela pudesse começar o seu trabalho de educação e tal. Na primeira semana ela começou a ir, na outra ela não foi mais. E a gente começou a ligar e tal, e ninguém conseguia falar com ela, até que uma semana depois a gente assistiu uma reportagem, estava em casa assistindo televisão, quando a gente viu ela sendo presa, porque voltou a usar drogas. Isso pra gente é uma tristeza profunda. E o caso ao lado é de um cara chamado Sérgio, que foi outro que foi para um centro de recuperação, nosso centro de recuperação, começamos a investir muito nele, passou 9 meses lá dentro, e saiu de lá, a gente começou a fazer um acompanhamento, e ele começou a deixar ele para as reuniões, tá? A gente, Sérgio, não faz isso, tal, não faz reunião, de repente esse cara sumiu, e semana passada ele morreu. A gente descobriu que estava devendo e morreu. São casos que nos dão tristeza. Só que a nossa mola mestra não é esse resultado. O resultado dessas vidas, elas influenciam e muito. Só que a mola mestra é: eu vou investir neles até onde eu puder. E embaixo eu botei 2 que surpreendem. Uma mulher chamada Joelma, que era uma mulher moradora de rua e prostituta. Joelma, ela foi atendida pelo nosso ministério chamado Anjos da Noite, que é um ministério que sai nas ruas. E quando estava lá, ela foi atendida tal, pelo pessoal e disse que o seu marido estava preso. E aí o nosso pessoal da advocacia voluntária foi no presídio ver como estava o processo dele estava parado. Ele deveria ter saído 3 anos antes. Então essa prostituta ela já estava grávida, estava na rua, grávida, e o seu marido preso, porque ela tinha outros 3 filhos. Então o que a gente fez? Eu investi nessa mulher. Essa mulher se converteu, a gente começou a fazer um curso com ela de costura. Ela era dependente química também, a gente não tem um trabalho específico para mulheres dependentes químicas. Fizemos um acompanhamento, mais de aconselhamento todo dia, tal. Alguém virou um coach dela, uma pessoa que estava treinando ela. E aí, depois de um tempo, a gente conseguiu soltar o marido dela. Levamos ele para um cara que trabalha com construtora lá na nossa igreja. Esse cara contratou ele. E aí, ano passado, nos 2 anos passados, 2011 e 2010, esse cara recebeu o prêmio de melhor funcionário da construtora. E esse cara recebeu uma promoção. Ela hoje tem a sua casa, tem seus 4 filhos, ela tinha 3, o outro nasceu. Já está dando aula de costura e o cara hoje está como um dos coordenadores da área de construção dessa construtora. Um caso que deu certo, que a gente acreditou e realmente vai lá ter que vestir. E o outro é Johnny. É um cara que trabalha, que estava interno nessa instituição também de menores. E esse cara, há um tempo atrás, ele cometeu um crime que ficou muito conhecido lá de uma pessoa, de uma jurista que foi assassinada, há 3 anos atrás. E esse cara matou ela quando ele tinha 15 anos. E aí, quando a gente começou a acompanhar ele com 17 anos, dependente químico também, começamos a acompanhar ele dentro da instituição onde ele estava preso. E aí, quando saiu, fomos fazer acompanhamento com ele. E esse cara hoje está empregado na fundação, trabalhando e dando frutos lá dentro, porque a gente acredita na ressocialização dele. E aí, eu queria que você passasse o último, e é só para finalizar, gente, eu queria que vocês entendessem, porque amanhã eu vou falar mais sobre alguns trabalhos, só para finalizar esse videozinho pequeno. Pode soltar, por favor. Em relação a algumas maconhas que as pessoas meio que excluem do potencial perigoso delas, o exemplo delas é a maconha, que está tendo até um movimento aí pela legalização, enfim. Eu já tratei pessoas, eu tratei um indivíduo que fumava 60 baseados por dia. Quem sabe que é um baseado sabe que isso é muita coisa. E era impressionante as reações que ele tinha. E um outro indivíduo que foi internado no centro de reabilitação, ele estava num estágio tão avançado de uso de maconha, que ele sentia pessoas pegando nele. Então ele entrou num grau de alucinação
alucinação que geralmente a maconha não causa, só que no organismo dele, né, na psique dele, causou ações impressionantes. Então ele acordava na madrugada gritando no centro de reabilitação, caía da cama e dizia que estavam pegando nele, e via coisas, enfim. Droga é droga. E quando ela começa a agir no corpo da pessoa, ela pode agir de uma forma em uma pessoa e outra forma diferente em outra. Tem drogas que têm ações semelhantes em indivíduos. Só que depende muito de vários contextos. E é bom a gente estar sempre frisando essa coisa do perigo da droga. Eu estava uma vez conversando com um cara e ele disse para mim: Saulo, eu não sou viciado. Ele estava na primeira fase da negação. E ele disse: olha, eu fumo crack há 1 ano e meio todos os dias. Eu não sou viciado. Peraí, tu fuma? Como? Ele: não, eu fumo todos os dias crack há 1 ano e meio. Mas eu não me considero viciado. Cara, e assim, quando tu quer parar? Tu para ele: não consigo. Então o conceito de vício para mim é estranho. Porque o cara fuma 1 ano e meio todos os dias, não consegue parar. Ele é o que então? Então há uma certa falta de consciência do que de fato é vício e do que de fato é droga. E gente, hoje há muito perigo também nessa relação da droga, devido também ao que tem se visto muito ultimamente, principalmente depois da morte de um cartunista, que na sua religião eles usavam o chá do Santo Daime, que na verdade é o chá de ayahuasca. A religião dele, eu não lembro se era um espírito do vegetal ou era o Santo Daime, mas ambas elas usam como base um chá alucinógeno de um cipó, que é o cipó da ayahuasca. E muitas religiões agora elas têm entrado nessa linha de usar uma substância psicoativa que causa alucinação, e essa alucinação leva ela a ter um contato transcendental. Existe uma religião que usa a maconha, que é uma religião já bem antiga, que inclusive Bob Marley era seguidor dela, que é o Rastafarianismo. E eles seguiam um indivíduo chamado Haile Selassie, e o meio de contato do homem com o transcendente era a cannabis sativa, era a maconha. Então, tem um perigo muito grande nisso, principalmente porque os órgãos governamentais, eles ficam naquela dúvida se realmente age com a proibição ativa, tendo em vista que é religioso, e se for religioso, há uma liberação ou não. Então, para o futuro a gente não sabe o que acontece nisso aí. Porque de repente eu posso montar uma religião cujo contato com o transcendente será uma pedra do crack. E eu posso dizer: não, é minha religião, então você está me proibindo de expressar a minha fé. Mas enfim, eu joguei outro slide aí, por favor, que pergunta o que motiva a busca. Se puder passar o slide aí para o próximo. Aí, obrigado. Não, pode voltar. Aí. Gente, e existe uma série de questões que podem motivar a pessoa a começar o uso de substâncias. Eu coloquei em cima: curiosidade, influência dos amigos, fugir de problemas. Um dado interessante: entre adolescentes, estima-se que 70% dos adolescentes eles começam a usar substância influenciados por amigos. Esse dado é o do nosso centro de reabilitação. Nosso centro de reabilitação ele pega pessoas de 12 aos 65 anos. E aí, nessa faixa de 12 até 17, 70% deles começaram a usar droga devido à influência de amigos. Isso a gente vê muito, principalmente no ambiente escolar também. Os amigos eles dizem: olha, um negócio legal aí para você e tal, e quando o cara começa a usar, ele já foi influenciado também devido a uma falta de estrutura familiar, aquelas questões que eu estava falando da família ontem. Por exemplo, quando eu era adolescente eu tinha um problema emocional, que vou resumir no fim, e eu tive experiência somente de experimentar maconha e experimentar droga sintética. E nas duas ocasiões isso ocorreu porque eu estava perto dos amigos, e aí o adolescente está naquela fase de construção do seu caráter, construção da sua identidade. E aí o cara está numa faixa lá com seus 20 e poucos amigos, e um começa a passar um baseado para o outro. Se ele não pega o baseado, ele é o pangolão. Lá na praia a gente chama de pangolão. Não sei se aqui existe essa palavra, mas pangolão é o bestão, o leso. Aqui tem a palavra leso também. Beleza, tá certo. Obrigado pela participação. Então, o adolescente, quando o pessoal está usando, se ele não usa, ele é excluído. Então, para evitar essa
essa exclusão e com essa influência ele começa a usar. Mas esse é um dos fatores. E aí eu coloquei outros fatores. Fugir dos problemas, por exemplo. Acontece muito também na questão do álcool. O cara ele quer fugir de um problema e aí começa a entrar em outro. E uma série de drogas tem essa relação. Isso, na verdade, não é um item individualizado. Ele é todo um contexto. E aí soma-se uma série de fatores que levam ele a uma substância. E aí eu coloquei outros: desafiar autoridades, insegurança, valores pessoais. A pessoa ela é insegura, quer fazer parte de um grupo. Todo mundo quer fazer parte de um grupo. Estudando sociologia a gente vê isso. E para que eu possa entrar em determinado grupo, eu tenho que ter algumas atitudes que aquele grupo também tenha. E aí, quando um grupo usa droga, eu quero fazer parte do grupo, quero ser aceito, eu posso começar a usar droga também devido a esse fator. Desinformação, problemas físicos ou emocionais. Muitas pessoas começam a usar substância. Por exemplo, vai tomar uma medicação para dormir. Eu acompanhei o caso de um rapaz, ele tem muito problema de insônia, então o médico passou um ansiolítico para ele, e ele tomava uma medicação dessa toda noite, e ele começou a ter a necessidade de aumentar o efeito. Ele foi aumentando o efeito sem o psiquiatra autorizar. E ele começou a criar uma tolerância. A tolerância, a resistência que o meu corpo ela tem a determinada substância. Então eu tenho que aumentar a dose cada vez mais. De forma que esse cara ele começou a usar de uma maneira que ele tinha que tomar a cada 1 hora um medicamento, senão ele começava a ter as reações de abstinência de uma forma impressionante. E aí ele teve que ser internado em um hospital psiquiátrico para que pudesse haver o desmame. Por quê? Algo que começou para trazer um benefício ao seu corpo, se desenvolveu um vício. E aquilo que para a gente é um remédio, ele pode se tornar uma droga. A gente tem que entender que o medicamento, ele pode ser um remédio ou ele pode ser uma droga de efeito negativo. Ele é um remédio quando ele está solucionando um problema. Ele é uma droga de efeito negativo quando ela começa a trazer outros problemas. E aí a dependência. Outras questões: família disfuncional, vazio existencial, vazio espiritual. Gente, toda droga, toda dependência química é um processo. Ela não começa de nada. O cara está ali de repente, pá, virou viciado. Não existe isso. Ela faz parte de todo o contexto. Eu tratei um rapaz chamado Edson. Edson chegou no centro de reabilitação. Quando ele foi fazer a triagem, nessa época a gente não recebia adolescente. E aí quando eu vi ele lá de fora, eu disse: olha, não vou nem entrevistar, que eu sei que esse menino tem uns 14 anos, mas ele tinha 19. E aí eu chamei ele magrinho, franzinho, extremamente frágil, tinha matado 12 pessoas já. Assim, um histórico de vivência na rua. E aí na conversa com ele eu comecei a puxar a história dele. E aí, o que acontece? Edson foi abandonado pelos pais aos 3 anos de idade. Então, com 3 anos, ele foi para as ruas de João Pessoa e começou a ser criado na rua em João Pessoa. E aí, nas ruas, ele começava a ter muita fome, tinha que ir atrás de dinheiro para conseguir comer, ia pedir moeda, o pessoal não dava. Só que ele descobriu que alguns amigos seus, ele pequenininho, 3 anos de idade, ofereceram para ele algo que, quando ele cheirasse, passava o efeito da fome. Então ele começou aí o seu contato com a cola aos 3 anos de idade. E aí nos 3, 4, 5, 6 anos foi cheirando, e ele descobriu que aquilo saciava a sua fome. Então, para que ele pudesse ter essa substância, ele tinha que arrumar de alguma maneira. Então começou a roubar. E aos seus 10, 11 anos, ele cometeu o seu primeiro assassinato. Antes dos 12 anos, ele já cometeu o seu primeiro crime. Quando ele foi pedir dinheiro a alguém para comprar cola, a pessoa não deu e ele esfaqueou aquela pessoa. E aí, nesse item aí, dos 11 até os 19, ele já tinha matado 12 pessoas. Esse cara foi para o centro de reabilitação com esse histórico, começou o tratamento lá. E é engraçado que um dos educadores, tem um primo que ele sempre ia na casa dele assistir televisão, tal, assistir filme, e o primo dele tinha acabado de comprar uma TV de 42 polegadas, fez um esforço e tal, e entraram na casa dele e levaram a TV na madrugada. E ele conversando com o Edson, fazia um mês que Edson estava lá, e ele conversando com ele e tal, Edson: rapaz, eu roubei muito nessa região, roubei assim, roubei no bairro tal, no bairro tal, meu primo mora lá. Ele: pois é, o roubo que eu fiz, eu entrei na casa de um rapaz, tal, pela dele assim, dia e tal, e levou para a visão, cara, é meu primo. Eu quero levou a televisão dele e trocou por crack. Mas foi para o centro de reabilitação. E aí no centro de reabilitação ele fez uma besteira
E quando ele fez uma besteira, eu chamei ele para a sala. E aí quando ele chegou na sala, ele chegou muito arisco. Aí fez, pode gritar comigo. Vou gritar com você. Pai, você vai gritar, porque todo mundo só me trata no grito. Mas eu não vou gritar com você. E aí fui falar algumas coisas para ele. E esse menino começou a chorar e eu levantei para dar um abraço nele. Eu levantei para dar um abraço nele, ele fechou o braço. Aí eu fui, abracei e ele começou a chorar compulsivamente. E aí depois, na conversa com o psicólogo disse que ele revelou para ele que aquele tinha sido o primeiro abraço que ele tinha tido de alguém. Então, gente, o que esperar de um menino com 19 anos? O seu primeiro abraço foi com 19 anos em uma clínica de desintoxicação. Todo dependente químico tem uma história. Todos eles têm uma história de doença. Dependência química é uma doença. E a gente tem que olhar com esse olhar, não com um olhar de vitimização, mas com o olhar de um resultado de uma série de fatores que não é a safadeza em si. Porque muita família chega para conversar comigo e diz, não, ele é um safado. E em muitos casos, a dependência química, ela tem safadeza. Tem. Mas a pessoa que se torna dependente químico, ele não continua por querer. Não continua. Ele continua porque ele não consegue se livrar daquilo. E ele precisa de ajuda. E aí muitos têm a dificuldade de se abrir para ajuda devido ao seu grau de relação com aquela droga. E é isso que tem que ser quebrado. E aí um outro ponto aí, se puder passar o slide, tem um dado que nos surpreendeu na nossa estatística do centro de reabilitação. Pode voltar aí. Que tem assim, primeira substância utilizada. A gente faz estatística continuamente no centro de reabilitação. Na triagem, que é quando ele começa o processo de entrada, que é quando tem os exames médicos, o exame psicológico, a conversa com a família e tal, para entrar no centro de reabilitação. Então, tem uma série de conversas antes disso, enquanto ele está no centro de reabilitação e depois, para que a gente faça estatísticas precisas. Uma coisa que nos surpreendeu é que no centro de reabilitação Cidade Viva, isso aqui não é estatística brasileira, tá, gente? Isso é estatística nossa. Na nossa estatística, 50% dos internos, o primeiro contato deles com a substância foi com maconha. Nós pensávamos que o primeiro contato seria com cigarro ou então com álcool. No nosso caso, metade deles, o primeiro contato com a droga foi com maconha. E aí, 30% com álcool e apenas 10% começaram com cigarro. E o restante foi com outras drogas. E desses aí, 80% dos que se internam no centro de reabilitação, eles se internam devido ao uso de crack. Então a gente tem lá pessoas que se internaram por álcool, é o segundo número, depois do crack, a maior quantidade de pessoas com álcool. E aí depois disso tem alguns outros casos. Alguns casos de pessoas se internam por uso de maconha, por outras drogas, enfim. Só que é algo que nos surpreende, porque o que é muito dito é que a maconha não é uma droga perigosa. Eu estava num congresso uma vez, e essa questão de como a sociedade ela trata a droga chega a ser cômico às vezes. Eu estava num congresso sobre redução de danos, e aí não era um congresso de igreja, e a gente estava numa roda de debate, e aí o cara lá estava bem arisco com algumas coisas que eu estava dizendo, e ele disse, é engraçado, porque vocês falam muito sobre droga, ficam falando aí que eu uso os males da droga, e eu uso droga mesmo e vivo feliz com isso, estou muito bem. E ninguém aqui fala, por exemplo, do vício do café. Tem muita gente que é viciada em café, meu amigo. Então por que você está aqui reclamando do meu vício, mas não reclama de quem está viciado em café? Aí eu disse, realmente o problema das bocas de café no Brasil tem sido um problema sério. Porque a forma como ele falou foi muito, o contexto que ele usou foi muito arrogante. E aí todo mundo foi olhando para mim concordando com ele, que a sociedade geralmente concorda com o que o todo faz. Então, como ninguém se levanta contra, se alguém se levanta contra, essa pessoa, ela é a idiota. Na verdade, a palavra idiota significa ser levado por uma corrente. E nesse caso, eu era o único que estava contra a corrente, mas eu era o idiota. E aí, quando ele falou isso, eu ficou, é verdade, eu disse, realmente, o problema do boca de café no Brasil é um problema muito sério. Eu tenho visto muitas famílias virem falar comigo desesperadas, porque seu filho pegou a televisão em casa, foi na boca de café, comprou esse pacote de café. As reações que isso tem é um problema de saúde, de segurança pública. Ontem mesmo um rapaz morreu numa boca de café porque devido aos pacotes para um traficante. Então isso realmente, o que você está falando, tem muita lógica. E ele chega a ser absurdo um argumento desse. O cara dizer, não, o problema do café é igual ao meu.
transforma numa dependência, transforma, mas o problema não é igual, a consequência é bem pior. Então, casos como esse, eu levo para a linha cômica, para que o cara comece a entender que o problema dele é mais sério do que ele pensa. E o Estado, ele incentiva um certo relativismo em relação às drogas. Isso começa quando o Estado ele começa quando ele se omite da sua função. Por exemplo, eu não sei se aqui no Rio tem isso, mas lá na Paraíba, as escolas públicas, se você entrar no banheiro de escola pública, você só vê uma alavanquinha da descarga. A descarga não fica visível. E aí eu trabalho muito com uma escola lá na Paraíba e fui perguntar a uma diretora onde é que ficava a caixa de descarga. Por quê? Tem aquelas caixas que são embutidas na parede, né? Só que eu vi que na estrutura não era assim. Eu disse, onde é que fica a descarga? Ela não vem aqui. Saiu comigo e abriu, tirou um cadeado do portão e abriu o portão e tinha um bequinho onde ficavam todas as descargas dentro. Aí eu disse, diga uma coisa, e por que essa descarga fica dentro dos corredores? Não, porque os alunos, eles quebram as descargas. Então, a gente prefere colocar a descarga nesse cantinho. Parece uma coisa inteligente, só que, gente, é mais fácil para o Estado trancar os vasos sanitários do que educar as crianças. Ou não é? O alvo deveria ser como eu vou trabalhar com esses adolescentes para que eles tenham uma educação a fim de entenderem que aquilo é um patrimônio deles. Então o que é que o Estado faz? Ele começa a tomar atitudes que na verdade está criando consequências. A próxima vez que uma criança for para outra escola, que ela chega lá e vê o vaso lá, bom, a escola não cuidou, então eu vou quebrar. Se ela colocou aqui é para que eu pudesse quebrar, já que na minha eles escondiam. Gente, o Estado ele está perdido em relação a isso. E cabe a nós que estamos aqui sermos autores disso que o Estado não consegue fazer. Ah, mas não é função dele? Bom, é função dele. Mas a consequência eu vou ver no meu dia a dia. Eu disse no primeiro dia que para cada dependente químico, em média, 15 pessoas são atingidas pela sua dependência. Então, se a gente não começa a se preocupar mais com isso, nós vamos ver os efeitos na rua quando alguém vier lhe assaltar, alguém da sua família que pode se envolver com isso, alguém que pode ser morto numa troca de tiro entre traficantes e a bala perdida vai lá e mata, também é uma ação da dependência química. Enfim, gente, nós estamos diretamente ligados ao problema, quer queiramos, quer não. E para o próximo slide tem um ponto que foi o que nós entendemos como sendo o ideal do tratamento da dependência química. O que é que geralmente os tratamentos eles fazem? Eles apontam para a droga. Então, o problema do indivíduo é a droga. Qual é o seu problema? Não, meu problema o problema do meu filho é crack. Não, porque o meu filho ele está usando maconha. Não, porque o meu filho está usando êxtase, sei lá. E todas as vezes que a pessoa entra no processo de triagem, processo de habitação, a sua família ela tem um foco, a droga que está nele. E aí, em inúmeros lugares que eu tenho visto os trabalhos de dependência química, de prevenção, de tratamento, eu tenho visto o foco dado para a droga. O problema, gente, é que a grande bomba não é a droga, é o que está por trás da droga. E aí, se for passando aí no slide, vai aparecendo alguns letrinhos, pode deixar aí. E eu coloquei algumas coisas aí que estão na ponta de baixo do iceberg. Não dá para vocês verem que está pequeno, mas eu vou ler. O primeiro que está embaixo é indisciplina. O outro, baixa autoestima. O outro, mentira, rebeldia, ausência de autoridade, autoritarismo. Gente, o foco para a reabilitação não é a droga. Porque se eu tiro o crack do indivíduo, mas não tiro dele o que motiva ele àquela droga, ele vai atrás de outra quando ele sair do tratamento. Porque ele não tratou o que está interno. Aquilo que as pessoas não veem. Quando eu vejo um cara usando o crack lá na Cracolândia, eu estou vendo a droga ali nele. Mas eu não estou vendo o que está escondido nele, o que está motivando ele aquilo. Então, se eu não trato isso nele, eu vou tirar o crack. Mas o cara, quando estiver passando por um problema emocional novamente, quando chegar em casa com a família estruturada, ele vai atrás de outra droga. Eu não resolvi o problema. Eu não resolvi. A forma que eu tenho de resolver é começar a cortar a cadeia que leva ele para isso. Quais foram as bases da vida dele que deram a ele uma desestrutura para que na hora da sua agonia, na hora do seu problema, ele pudesse recorrer àquilo. Porque, como eu falei, todo problema de dependência química ele é um processo. E é a ponta desse processo que eu tenho que procurar. Peraí, como é que foi a história desse cara? E o que é que a gente faz lá no centro de habitação? A gente começa a fuçar a história do indivíduo, e aí, não, esse cara teve um problema muito sério com o pai quando mais novo. Chama o pai aqui, vamos tratar o pai. Porque quando o cara sair, ele tem que encontrar agora uma estrutura para que quando ele tem algum
alucinações. E ele começa a se cuidar de uma forma diferente. E aí no fim da ponta, eu coloquei de branco, busca pela liberdade. Gente, toda dependência química, ela começa de alguma forma pela busca pela liberdade de alguma área da sua vida. Eu estava no centro de reabilitação, quando eu coordenava o centro de reabilitação, hoje eu coordeno a parte social, então eu não vou lá todo dia, mas antes eu ficava lá todo dia. E aí, na hora que o pessoal foi dormir, quando o pessoal entra no quarto, 10 horas da noite, a gente tranca a porta do quarto. E aí eu não estava nessa hora, eu saí mais cedo, e aí, licença. No outro dia o rapaz me chamou, um cara professor, tal, um cara muito culto, com mestrado. E aí me chamou para conversar. Aí fez: Saulo, eu estou muito chateado. Aí eu: por quê? Não, porque aqui a gente dorme trancado. Que é o seguinte: já como da terapeuta, durante o dia, a hora que você quiser sair daqui, você sai para uma fazenda, ela é longe da cidade, mas ela é uma fazenda, então não tem muro, tem só cerca. Esse cara, a hora que você sai. Você não pode voltar, mas se você quiser sair, a hora que quiser sair. O tratamento não é compulsório. Agora, quando você vai dormir, você dá uma trancada para que a gente possa ter um mínimo de controle. Então, durante o dia, a gente vê, durante a noite, não. Aí ele: mas eu vou dormir trancado, cadê minha liberdade? Esse cara, a sua liberdade você perdeu quando você comprou a primeira droga. Você teve o primeiro contato com a droga. Acabou a sua liberdade. Aí ele parou e ficou pensando e disse: e o interessante, sabe? Quando eu usei droga a primeira vez, eu estava buscando liberdade. Mas a lógica é essa. Ainda que conscientemente ele não veja isso, mas no seu inconsciente, o que ele está buscando é um prazer que vai libertar de alguma coisa. Dependente químico, gente, ele não é burro de dizer: eu vou fumar crack para poder aquilo destruir o meu cálcio, aquilo me dar cárie, para aquilo começar a dar um problema nos meus órgãos internos, para eu começar a ter problema com a minha família. Não é burro. Ele vai fumar crack porque ele está esperando algum tipo de prazer, que vai lhe trazer consequência ruim, mas a intenção dele não é essa, é a busca pela liberdade. E aí o próximo slide tem a forma como nós devemos ver o indivíduo dependente. Ele tem um tripé. O indivíduo, ele tem um tripé, e no tratamento eles são 4 pés. O outro que falta aí é o da família, mas esse aí é para o indivíduo, que é a área emocional, a área física e a área espiritual. Dependente químico é um ser holístico. Então, se ele não trabalha as 3 áreas, em alguma delas houver um vácuo, então o tratamento vai ter falha. E aí eu coloquei as dimensões que a gente trabalha, como a gente trabalha cada dimensão dessa no centro de reabilitação. No próximo slide, onde ele trabalha essa tríade aí, e diz, na primeira figura, à sua esquerda, tem um rapaz sentado, a imagem está pequena, não dá para ver direito, mas tem um rapaz sentado lendo uma Bíblia. E aí o que é que a gente trata aí? A parte espiritual do dependente químico. Eu coloquei o seguinte: a espiritualidade pode reintegrar a pessoa consigo mesma, com o grupo, com a comunidade, com a sociedade, com o Criador, que criou o homem para viver de maneira plena, fugindo das prisões as quais são atraídos no cotidiano. Ou seja, nós vemos o homem como aquela ação que ele está tendo da dependência química é uma quebra da relação que ele tem com o Criador. Nossa comunidade terapêutica, ela tem um viés espiritual. Então esse viés espiritual vai ser trabalhado lá. E aí o cara diz: mas eu quero me converter. A gente vai fazer o seu se converter, a gente vai estar lá falando questões bíblicas e você vai estar lá ouvindo. Mas você vai ter que estar em todos os ambientes onde todo mundo está, você vai ter que estar. Então, se converter ou não, isso aí quem faz a obra não é a gente. A gente vai somente abrir meios para isso. E aí no segundo quadro, tem um pessoal lutando jiu-jitsu, que hoje é uma das bases de ação física do nosso tratamento, que a gente tem tido muito sucesso. E eu coloquei assim: através da prática de esportes, alimentação balanceada e acompanhamento médico, o aluno é orientado a valorizar o cuidado com o corpo, recuperando para glorificar a Deus. Então, nós temos lá uma série de trabalhos na área física. A academia, o jiu-jitsu é algo que é uma das formas mais eficientes que a gente encontrou. Tem também a laborterapia, que é o trabalho na terra. E quando ele está naquele trabalho, ele vai suando, e esse suor libera muita toxina. Então serve até para quê? Em nenhum horário no centro de reabilitação o cara fica sem fazer nada, a não ser na hora que está dormindo. Todo
o tempo lá ele está ocupado com alguma coisa. E aí é uma chave que a gente encontrou também, para que não possa haver nele a síndrome de abstinência. Por quê? Isso é algo que a gente tem visto na prática. A síndrome de abstinência, ela se manifesta principalmente quando a pessoa está ociosa. Então ela começa a pensar na droga e o seu corpo começa a reagir àquilo. O corpo dele vai realmente agir àquilo. E aí eu conversando com um psiquiatra da região, e ele dizendo para mim como eles têm trabalhado na dependência química. E esse cara conhece o trabalho da gente, e é um psiquiatra muito conhecido na região pelo trabalho com dependência química. Ele disse: Saulo, me ajude aí, porque eu não sei o que fazer, porque a gente medica o indivíduo que vai lá para o hospital, a gente acompanha, tem o acompanhamento da família, mas a gente não tem sucesso. Sou um psiquiatra da região dizendo. Ele disse: como é que vocês tratam os casos de abstinência? Eu disse: cara, a gente tem casos de abstinência. Ele: como assim? Ele disse: olha, em 6 anos, nós nunca tivemos um caso de abstinência com essa reação que vocês têm aqui. Nossa síndrome de abstinência, ela se manifesta com insônia e com irritação. Pronto. Mais nada. Aí ele começa esse caso. Eu fui explicar o nosso mecanismo e ele disse: realmente, eu não tenho como contra-argumentar. Porque realmente, gente, quando a gente trabalha com esse tripé e com esse tipo de ação da pessoa está sempre fazendo algo, o seu corpo ele demonstra a reabilitação. E o último ponto que eu botei foi a parte emocional. As terapias orientam sobre como lidar com as consequências de nossos atos e a trabalharmos organização, paciência, respeito à autoridade, transparência, capacidade de trabalhar sob pressão, responsabilidade, iniciativa, aceitação de limites e regras, além de trabalhar a capacidade de lidar com os sentimentos, desenvolver autocrítica, resiliência, trabalhar autoestima, etc. Gente, quando o indivíduo está lá interno, ele tem todo um aparato para que possa trabalhar suas emoções, como eu falei, para que quando ele saia, ele não precise de novo de algo externo a ele para poder suprir suas carências e suprir as suas necessidades emocionais. Só que quando ele sai do tratamento, ele tem que ter toda uma estrutura para que não haja recaída. Existem duas coisas que geralmente as pessoas confundem: é o lapso e a recaída. Eu falei rapidamente no primeiro dia. O lapso é quando a pessoa ela usa a droga, mas não voltou ao seu uso contínuo. Por exemplo, é considerado normal quando uma pessoa passa por um tratamento e aí depois de 2 meses por ela acontece algum problema e ela use aquela droga uma vez e pare. Tipo, usou um dia. Chegou em casa, numa hora lá, problema com a esposa, e aí alguém ofereceu uma pedra para ele, por exemplo, ele usou e jogou fora, mas usou. Isso é chamado de lapso, não é chamado de recaída. Recaída, propriamente dita, é quando o indivíduo ele voltou a usar e continuou usando. Aí isso é considerado como uma recaída, só para que a gente possa entender isso. Então, para que não haja a recaída e também para que haja uma série de cuidados em relação ao lapso, tem que ter uma estrutura que está no outro slide aí, que é o que a gente chama de... Volta aí. Que a gente chama de conexões. Quando o grupo sai, ele vai para um grupo de conexão. Quando o indivíduo está em tratamento, vai para um grupo de conexão. E lá ele começa a se reunir e tal, com outras pessoas que têm problemas semelhantes a ele. E recebe um coach que nós chamamos de discipulador. O que é que o discipulador faz? A Bíblia diz que um cordão com 2 nós é mais difícil de ser desatado. E aí essa pessoa vai ser aquele suporte que ele vai ter quando, por exemplo, ele briga com a esposa, ele tem um problema com o filho. Aquele problema emocional, ao invés de ele começar a desenvolver aquilo e levar para uma área que ele normalmente iria buscar droga, o que é que o discipulador ele orienta ele a fazer? A sublimar aquilo. A psicologia chama de sublimação. Esse problema dele vai transformar em algo belo. Então, as ações dele ele começa a apontar em outra direção. Então, o tratamento dele não termina no centro de reabilitação. Quando ele sai do centro de reabilitação, ele continua dizendo: eu estou em tratamento. Isso é algo que tem que ficar muito claro. No centro de reabilitação, todo mundo que termina o tratamento, eles dizem: passei, por exemplo, 6 meses, ou então em outro caso, 8 meses, ou 9 meses. Passei 9 meses internado e estou em reabilitação. Até quando? Até o fim da minha vida. Estou em tratamento até o fim da minha vida. A minha luta é essa. E aí eu conversando com um teólogo, e aí ele disse: Saulo, como é que é isso aí? Em relação à teologia, por exemplo, teria algo parecido? Cara, tem. O pecador ele é liberto. Então ele passa a ser nova criatura. Só que ele não está livre de cometer o pecado, ele tem que estar sempre vigiando.
Para o dependente químico, a sua luta eterna vai ser contra o pecado da dependência química. Então ele vai estar sempre desarmando os gatilhos para que não possa cair de novo nisso e não possa voltar a destruir sua vida. E aí, gente, a igreja ela tem que, como uma organização que busca fazer a diferença, ela tem que olhar com esse olhar diferente para o dependente químico. O grande problema é que a igreja ela tem um preconceito. Só para citar um caso, eu trabalho com ciência das religiões, trabalho com pesquisa sobre religiões, há muitos anos, comecei em 98. E aí, pesquiso uma série de religiões. Existia um evento lá na cidade de Campina Grande, não sei se alguém chegou a ouvir falar, ele hoje está bem menor, mas saía todo mundo fantástico. Era um evento chamado Nova Consciência, que era um encontro de várias religiões, de inúmeras religiões. E a religião todo tipo. E um grupo lá local fez um encontro que era para estudar essas religiões, chamado Consciência Cristã. E alguns aqui devem ter ouvido falar, muitos palestrantes aqui vão para lá. E a Consciência Cristã estuda religiões. E é na mesma época da Nova Consciência, que é o evento das religiões. E aí, por trabalhar nessa área de religiões, eu trabalhava muito com o evangelismo de pessoas de outras religiões. Então eu fazia o quê? Eu me vestia como um hindu, colocava uma tatuagem de hiena aqui, em grego, e ia para lá vestido todo hindu, para a Nova Consciência, para evangelizar esse pessoal usando os livros deles. Porque, por exemplo, se eu chego para um Hare Krishna e digo para ele, Jesus te ama, a Bíblia fala isso, eu disse, está óbvio na Bíblia. E aí? Então o que era que eu fazia? Eu usava o Bhagavad Gita, os Upanishads, que são livros deles, e por meio dos livros deles, eu ia quebrando alguns argumentos para poder chegar na Bíblia. E aí eu ia todo vestido assim, e dizia que eu seguia ao Deus Raf, que é Javé, né? E seguia ao Deus Insus, que é Jesus e Cristo. E aí eu começava todo esse discurso, quando quebrava a argumentação todinha, que eu entrava na questão bíblica. Mas tudo bem. E aí um desses dias, um dos últimos anos que eu fui, eu passei 5 anos indo para lá, eu, à noite, ia para a pregação da Consciência Cristã. E aí um dia eu fiz, rapaz, eu vou do jeito que estou vestido mesmo aqui. Porque geralmente eu ia vestido normal, como convém à igreja. E aí eu estava com a roupa toda de hindu, não tinha nenhum tipo de paramento que fosse contra a Bíblia, estava com a roupa deles, e as tatuagens, tal, os símbolos. E, por exemplo, eu dava um alfa e ômega aqui atrás, que para a gente significa muito, para eles não entendem o que é, então eu usava como símbolo. E aí eu cheguei nesse evento, tinha 9.000 pessoas no lugar, quem já viu, sabe que é um negócio grandioso. E eu cheguei vestido de hindu. E aí quando eu entrei lá, tal, aí a princípio eu cheguei só com a intenção de assistir a pregação. E quando eu entrei, eu comecei a ver as reações das pessoas para mim. Então todo mundo começou a olhar meio de lado assim para mim e tal. Eu já comecei a pensar, né, cara, se aqueles caras que se converteram ali hoje vierem para cá, como é que eles vão se sentir? E eu comecei a dar uma raiva pela reação que as pessoas estavam tendo comigo. Eu fiz, pronto, agora eu vou sentar no meio deles. Eu ia sentar na ponta, mas quando eu vi a reação, aí eu comecei a procurar cadeiras vazias no meio. E aí procurei cadeiras vazias e sentei. Misteriosamente, o cara do meu lado, o telefone começou a mexer, tal, saiu. A menina do lado pegou a filha e saiu, porque ela devia estar chorando. O da frente aconteceu alguma coisa, eu fiquei vazio. Ficou ninguém perto de mim, porque eu era um ser estranho. Eu olhei e disse, não, estou vazio aqui, eu vou para outro lugar. E levantei, sentei do lado de outra pessoa, e aí misteriosamente as pessoas da fila começaram a sair. Aquela coisa bem... E aí vai saindo e tal, e fiquei novamente vazio. E aí eu fui dando cada vez mais raiva da igreja. E eu fui ficando com ódio da igreja, uma coisa meio contraditória. Aí eu levantei e fui para outro. Na quarta vez, eu sentei ao lado de uma senhora velhinha, cabelinho amarrado, vestidão aqui no pé e tal, com Bíblia na mão. Aí eu sentei do lado dela e fiquei, né? Aí a velhinha olhou para mim e fez... Aí o pastor, lendo o texto lá da Bíblia, fez assim para mim, para eu ler com ela. Eu, alguém entendeu o que é o testemunho. E quando eu evangelizava esse pessoal, uma vez o Hare Krishna perguntou, quando ele se converteu, ele fez, Saulo, eu preciso ir para a igreja. Eu disse, por quê? Ele fez, não, porque eu me sinto mal quando eu passo em frente a esses lugares, porque quando as pessoas estão saindo do culto, eu estou vindo do meu templo. E quando eles me veem, eu sinto uma rejeição muito grande, eu tenho que ir para lá. Eu falo, não, você não tem que ir para lá. Você pode começar o seu relacionamento com Cristo, e aí com o tempo você vai entender se você deve ir para lá ou não, só que sua relação com ele é pessoal. Tudo bem. E eu comecei a pensar, se esse pessoal que eu evangelizei, se que eu evangelizei, vier para cá, para a consciência cristã, será que eles vão sentir
como aqueles que andavam com Cristo sentiam, gente, a igreja é preconceituosa. Se a igreja faz isso com alguém de uma religião diferente, e ela faz isso também com um dependente químico, imagine o que o dependente químico pensa da sociedade. Porque se a igreja, que é o órgão maior, que representa quem Cristo é, que era quem mais deveria valorizar esse que está excluído, tem práticas como essa, como é que esse indivíduo olha para a sociedade como um todo? Gente, ele se sente um verme. E é isso que a gente tem que mudar em nossa mentalidade. A gente tem que amar essa galera, porque aqueles com quem Cristo andava eram os dependentes químicos de hoje. Os bêbados que ele andava eram os viciados em crack de hoje. O problema é, ele fazia diferença na vida deles. O que falta à igreja hoje é querer fazer diferença na vida deles, que ela não quer. E eu louvo a Deus porque eu estava conversando esses dias com o pastor e com o pessoal da Junta de Missões, e essa igreja ela tem uma ação diferente. Quando eu vi aquele coro aqui ontem, eu me alegrei muito em ver, meu Deus, em que lugar a gente vê uma série de dependentes químicos em tratamento, adorando a Deus aqui em cima, no lugar dos santos, do clero. Gente, nós somos iguais, todo mundo em tratamento, e a gente tem que ter consciência disso. No último slide eu coloquei a seguinte palavra, a seguinte pergunta: ex-usuários, ex-dependentes, afinal, eles foram curados? Gente, para a medicina não há cura para a dependência química. O indivíduo ele tem que se cuidar para o resto da vida. E eu queria repetir outra coisa: todos nós também temos uma série de doenças. Nós vimos isso aqui ontem com o pastor Carlito Paz falando. Eu tive um problema muito sério de uma doença emocional na minha adolescência. A partir dos 9 anos de idade, eu tive um problema com uma pessoa da minha família, com uma tia, que ela falou coisas para mim que, por ser adolescente, me machucou muito. E aí eu fui desenvolvendo isso na minha vida e comecei a vivenciar uma doença emocional muito profunda. E aí comecei a ter tendência ao suicídio, comecei a criar uma revolta muito grande com a religião. E até os 16 anos, eu fazia o seguinte: um evangelho que chegasse perto de mim, ele saía quase louco, porque eu tinha uma facilidade de contradizer versículos de uma forma impressionante. A linha do ateísmo estava na minha vida de uma forma tão intensa, que pessoas do evangelho, muitas pessoas da minha família eram evangélicas, elas tinham medo de vir conversar comigo, com medo do que eu iria falar sobre a vida e como ela não saberia como argumentar. Só que eu vivi um vazio muito grande devido à minha doença emocional. E aí, por uma série de vezes, eu pensei em tragédias na minha vida. E no dia 19 de um mês de novembro, numa terça-feira, eu escrevi uma carta para os meus pais. E aí, nessa carta, eu tinha escrito isso para que eles não se sentissem culpados por alguma coisa. Eu fui explicar por que eu tinha feito aquilo. E aí eu disse uma série de coisas nessa carta, e eu disse o seguinte: quando meus pais chegarem em casa, estiverem dormindo, eu vou dar um tiro na cabeça. E aí escrevi essa carta, botei no guarda-roupa, esperando que quando eles chegassem e fossem dormir, eu botava a carta em cima da mesinha do quarto deles, e aí o revólver do meu pai estava no meu guarda-roupa já, e eu iria dar um tiro na cabeça, isso com 16 anos. E aí eu fiquei esperando eles chegarem em casa, isso eram 7 horas, e eles chegaram. E aí nesse dia minha mãe fez: Saulo, o pessoal chamou a gente aí para um evento na igreja, vamos lá? Aí eu pensei, vou dar outra alegria à minha mãe, vou. Só que nesse dia eu tinha plena convicção de que dessa vez ninguém me segurava. Eu estava determinado realmente a isso. E aí, quando a gente estava indo para o lugar, era uma casa de show lá no Juazeiro do Norte, no Ceará. E aí uma casa chamada Aplausos. E quando a gente estava chegando lá, era um evento evangélico, estava vendo. E aí o meu pai parou o carro, tal, desceu ele, meu irmão, minha mãe. E aí quando eu desci, eu vinha de cabeça baixa e eu vinha pensando: eu não tenho valor nenhum. Eu não presto para nada. Hoje eu acabo com a minha vida. E aí eu entrei naquele lugar com essa frase: eu não valho nada. Quando eu entrei no lugar, tinha um cara chamado Armando Filho, de Recife, que você não conhece, é um cantor. E esse cara estava cantando uma música: Você Tem Valor. Quando eu entrei e eu vi o cara cantando Você Tem Valor, eu fiz: que negócio doce que é esse, velho? Negócio estranho. Coincidência. Mas sabe o que
porque afinal eu não criei uma relação com Deus pessoal, não criei uma relação com Deus mesmo. Eu entrei com aquilo e fiquei ouvindo aquela música e eu, cara, que coincidência, coisa doida, né? Sentei e fiquei ouvindo ele, mas eu disse, não adianta não, a minha mente não vai me enganar, hoje eu acabo com a minha vida, hoje eu morro. E aí esse cara, na hora que eu falei essa frase, hoje eu morro, ele parou de cantar e começou a dizer, olha, tem uma pessoa aqui essa noite que está disposta a acabar com a sua vida. E o Senhor diz uma coisa para você, Ele quer que você acabe com a sua vida hoje, quer que você comece uma nova. Não teve como resistir. Naquele dia eu conheci realmente que existia um Deus. E naquele dia eu morri. Só que eu tenho problemas ainda hoje. Até hoje eu tenho outras áreas que precisam ser curadas, precisam ser tratadas. Gente, todos nós temos áreas que precisam ser tratadas. Quando eu fui para o outro lado, eu comecei a entender o problema da exclusão que a igreja faz. E como a igreja exclui pessoas, por exemplo, que tem problema na área emocional, pessoas depressivas. Então a igreja olha para um cara depressivo e faz, isso aí é falta de oração. Gente, todos nós temos doenças e precisamos reconhecê-las. Eu fui morto, vivificado, fui transformado, vivo em um processo de crescimento continuamente, sempre arrependido e sempre perdoado. Eu comecei a me relacionar com um homem chamado Cristo e hoje busco uma nova vida. E não tem como eu olhar para um dependente químico morrendo na rua e me sentir normal com aquilo. Isso não é natural, gente. Não é natural eu ver um ser humano que Deus quer usar para a glória dele e achar isso normal. Isso não é normal. Vamos jogar esse conceito diabólico no lixo. Não é normal ver independente químico na rua, gente. A igreja tem que fazer alguma coisa por isso. A igreja tem que ser agente de transformação social. E o meu clamor para você é que você comece a pensar nisso com mais profundidade. Seja um voluntário nisso. Abra mão de alguma hora do seu dia, da sua vida e faça algo. Você vai achar algo para fazer. Para finalizar, eu queria soltar seu vídeo aí que fala um pouco sobre o voluntário, um vídeo curto. E aí, depois disso eu vou encerrar. Essa mesa é uma mesa de grandes autoridades. Essas cadeiras da frente estão repletas de grandes autoridades. Mas olhe para mim, por favor. Nunca esqueça, para a Fundação Cidade Viva, vocês são as pessoas mais importantes nesse lugar, porque nós acreditamos em vocês. Esses são presidiários. Ele estava falando com o Conselho Nacional de Justiça nesse dia.
é um trabalho cujo valor, cuja recompensa, ela é emocional. Então, na hora que se mobilizam pessoas em prol de outras pessoas e o simples fato de ajudar outras pessoas motiva esses voluntários, o projeto tem uma tônica de muito mais força, muito mais realidade. Ele sai do papel, ele sai da mente, ele sai dos comitês, dos eternos comitês, ele sai das eternas reuniões e vai para as ruas. Ele é praticado com erros muitas vezes, é bem verdade, com faltas, com falhas, com correções no meio do percurso, mas esse amor que motiva o voluntário faz exatamente com que o que é para muitos um sonho pensado há muito tempo passa a ser uma realidade, ainda que começando com pequenas sementes, mas que certamente nós haveremos de colher grandes frutos no processo. Separa um grupo de mulheres do convívio com a sociedade. Mas através da esperança viva, mais de 200 detentas que sofrem a pena de morte social encontram a esperança de um novo caminho. E é por isso que a Cidade Viva, a fim de resgatar a dignidade dessas mulheres, brindando auxílio odontológico, médico e jurídico. Nós estamos realizando atendimento médico, jurídico, odontológico com pelo menos 110 detentas a cada ação. Estamos conseguindo atingir esse número. Já em 6 meses já demos mais de 1.200 atendimentos diferenciados, atendimentos nesse sentido unitários, mais de 1.200 procedimentos entre todos os que já foram feitos, e o nosso grande passo é justamente a segunda etapa do projeto, que é a profissionalização e a recuperação dessas detentas através do ensino, ensinando técnicas, ensinando empreendedorismo, ensinando coisas novas, ensinando que elas têm um futuro diferente fora daqui, fora desses muros, porque somente o que separa elas da sociedade são os muros, mas elas não conseguem estar separadas de Deus. Que é algo assim maravilhoso, algo esplêndido, algo que me deixa fascinada aqui no estado da Paraíba. O que parece ser um diferencial da Fundação é exatamente isso, é que ela é um patrimônio de pessoas, de pessoas com os mais variados talentos. Nós temos conseguido alguns resultados, principalmente porque a igreja ela começou a entender que ela não pode ficar calada diante disso que está acontecendo na sociedade. Se você é cristão, não tem como você ficar inerte, tendo visto o que Cristo fez na sua vida e ver como o mundo está se acabando com as drogas. Não tem como você ficar sem fazer nada. Se você não é cristão, pelo simples fato de você estar vivo e com saúde, você já deveria ter pelo menos humanidade para fazer algo por eles. Então, o meu clamor é para que nós possamos ser diferentes, que a gente possa olhar com outros olhos para o dependente químico, entendendo que a gente pode sim fazer algo por eles. Deus abençoe, gente. Eu quero apresentar para vocês, e vocês vão, em primeira mão, contemplar nesse momento. Espero que contemplem o que vai ser passado aqui. O Projeto Cidade Viva é o desejo, ele se traduz no desejo de termos uma cidade que seja transformada eticamente, em que os seus cidadãos sejam livres e que alcancem a dignidade. Como o projeto é muito grande, a gente identificou que seria uma cidade.
e uma cidade viva, né? A gente quer restaurar essa dignidade no ser humano que hoje o poder público não pode atender sozinho. A coisa tomou uma proporção maior, entendemos que Deus abriu assim a mente na perspectiva de não só cuidar de pessoas com problema de dependência química, mas também de cuidar de pessoas com problemas em outras áreas sociais, pessoas com problemas de empregabilidade, pessoas que não conseguiam desenvolver uma profissão, pessoas com problemas de abandono, pessoas nas ruas, mendigando, pessoas em situação de prostituição, com problemas de saúde, saúde do corpo, saúde da alma, saúde do espírito, enfim. E aí entendemos que poderíamos atuar com formato de eixos, áreas de atuação. A Fundação Cidade Viva trabalha com 7 eixos de atuação. E nós vamos desde apoio à família, saúde, educação e cultura, que é um deles, geração de emprego e renda, meio ambiente, ética, direito e cidadania, e também a promoção dos valores cristãos. Nós acreditamos no que estamos fazendo, porque nós acreditamos que isso não é apenas um sonho, mas nós acreditamos que é um caminho para mudar a vida de pessoas para melhor. Nesses últimos anos, várias pessoas saíram das drogas. Nesses últimos anos, várias pessoas saíram das ruas. Nesses últimos anos, várias pessoas conquistaram empregos. Várias pessoas tiveram sua saúde cuidada. Casamentos foram restaurados. Eu acredito no projeto Cidade Viva porque ele acredita nas pessoas. Porque é um projeto para as pessoas. A Cidade Viva tem aumentado as suas áreas de atuação. A Cidade Viva tem ido cada vez mais a presídios, tem ido cada vez mais a hospitais, cada vez mais às ruas. A Cidade Viva tem aumentado o leque de opções que oferece à sociedade e está precisando de você. Se engaje nessa luta, porque essa é uma luta pela vida. O nosso nome é Cidade Viva. Não é à toa, é um sonho de trazer vida para esta cidade e para outras cidades também que em nome de Jesus serão alcançadas pela nossa. Essa mesa é uma mesa de grandes autoridades. Essas cadeiras da frente estão repletas de grandes autoridades. Mas olhem para mim, por favor. Nunca esqueçam. Para a Fundação Cidade Viva, vocês são as pessoas mais importantes nesse lugar, porque nós acreditamos em vocês.
trabalho voluntário ele tem uma característica incomparável. É um trabalho cujo valor, cuja recompensa, ela é emocional. Então, na hora que se mobilizam pessoas em prol de outras pessoas e o simples fato de ajudar outras pessoas motiva esses voluntários, o projeto tem uma tônica de muito mais força, muito mais realidade. Ele sai do papel, ele sai da mente, ele sai dos comitês, dos eternos comitês, ele sai das eternas reuniões e vai para as ruas. Ele é praticado com erros muitas vezes, é bem verdade, com faltas, com falhas, com correções no meio do percurso, mas esse amor que motiva o voluntário faz exatamente com que o que é para muitos um sonho pensado há muito tempo passa a ser uma realidade, ainda que começando com pequenas sementes, mas que certamente nós haveremos de colher grandes frutos no processo. Grades separam um grupo de mulheres do convívio com a sociedade. Mas através da esperança viva, mais de 200 detentas que sofrem a pena de morte social encontram a esperança de um novo caminho. E é por isso que a Cidade Viva, a fim de resgatar a dignidade dessas mulheres, vem dando auxílio odontológico, médico e jurídico. Olha, hoje nós estamos realizando atendimento médico, jurídico, odontológico com pelo menos 110 detentas a cada ação. Estamos conseguindo atingir esse número. Já em 6 meses já demos mais de 1.200 atendimentos diferenciados, atendimentos nesse sentido unitários, mais de 1.200 procedimentos entre todos os que já foram feitos, e o nosso grande passo é justamente a segunda etapa do projeto, que é a profissionalização e a recuperação dessas detentas através do ensino, ensinando técnicas, ensinando empreendedorismo, ensinando coisas novas, ensinando que elas têm um futuro diferente fora daqui, fora desses muros, porque somente o que separa elas da sociedade são os muros, mas elas não conseguem estar separadas de Deus. A palavra que eu digo hoje aqui é algo assim maravilhoso, algo esplêndido, é algo que me deixou fascinada aqui no estado da Paraíba. O que me parece ser um diferencial da Fundação é exatamente isso, é que ela é um patrimônio de pessoas, né? De pessoas com os mais variados talentos. Sou pesquisador da Rede de Pesquisa sobre Drogas, a Senag, e coordenador de Cuidado Social da Fundação Cidade Viva. Fala seu nome completo de novo. Saulo Duarte Lima Ribeiro. Então, pastor, a gente vê aí vários pontos sendo debatidos em relação ao combate às drogas. Um deles, e muito polêmico, é a questão da descriminalização das drogas. Na opinião do senhor, com toda essa bagagem de pesquisa, descriminalizar é a solução? É a saída? Olha, creio que não. Até porque uma das razões que leva algumas pessoas a não usarem drogas principalmente pelo fato da criminalização. Então ela diz, eu não vou usar porque isso eu vou ser excluído, vou ser marginalizado, então eu prefiro não usar. Então a partir do momento que eu descriminalizo, na verdade eu estou incentivando também para que pessoas que não usam, elas possam começar a usar. O primeiro caso mais conhecido de legalização, por exemplo, da maconha, foi o de Portugal, que se vocês começarem a pesquisar aí de um mês para cá, vocês vão ver que estão tendo uma série de medidas
para que eles possam entender o que está acontecendo com Portugal, porque o índice de uso de droga, de consumo de substância subiu muito desde a descriminalização para cá. E na Holanda também, que é o caso mais conhecido, o vice-prefeito da capital, alguns meses atrás, ele deu entrevista falando que eles já vão fechar alguns pontos devido ao estrago social que ela vem causando na sociedade. Então é utópico achar que isso vai ter algum problema, vai ter alguma solução. Pelo contrário, vai trazer problemas para a sociedade. Pastor, a gente também sabe que o governo, às vezes, enfrenta muitas dificuldades no combate às drogas e que aí a igreja se torna fundamental em certos pontos, em certas regiões que o governo não consegue atuar. A igreja tem um papel fundamental, mas mesmo assim ainda é pequeno, né? Muita coisa ainda tem que ser feita. Meu irmão, o que é que acontece? O governo ele não pode chegar em uma estrutura que a igreja pode chegar. E nós cremos que o tratamento do dependente químico ele só tem sucesso se ele for por 4 bases. Uma é a questão espiritual, a outra a questão física, a outra a questão emocional e outra a família. Então o que o governo pode fazer é atingir a parte física daquela pessoa. Mas ele não pode atingir a família dela, ele não pode atingir a questão do trabalhar o caráter dele. Então o que acontece que tem sido a falha de muitos centros de tratamento é porque o foco deles é na droga. E o foco não deve ser na droga, deve ser o que motiva a pessoa a ir atrás da droga. Seus problemas emocionais, problemas relacionais, é toda uma questão que, se isso for tratado, quando o dependente químico ele tiver novamente algum problema emocional, ele não vai recorrer à droga, ele já vai saber como tomar um rumo diferente. Então isso aí só quem pode fazer de fato com esses 4 pés é a igreja. Aí a gente também entra em outro ponto, falta investimento do governo e aí a igreja estaria assumindo um papel que deveria ser do governo, entra no choque ou não, um trabalho conjunto e cada um faz a sua parte. Olha, eu vejo 2 falhas aí. Uma é de boa parte das instituições religiosas, porque elas se baseiam somente na espiritualidade, então não vão em busca de um aparato científico, e por não ir em busca do aparato científico, perdem o seu crédito. E aí o que acontece? O governo ele deve investir financeiramente nas comunidades terapêuticas com viés espiritual, já que elas recuperam realmente, só que ele deve investir naquelas que são sérias. Então o que é que o governo deveria fazer? Ele deveria pesquisar quais têm tido resultados realmente de sucesso, resultados efetivos, e aí sim investir nelas. Está faltando isso aí. De uma parte da igreja ela se equilibrar nessa questão do aparato científico, e outra do governo de investir nelas. Então falta uma troca entre o governo e as instituições sociais, no caso as instituições religiosas. Exatamente. Quando o governo entender esse papel e as comunidades terapêuticas também entenderem o seu papel, aí eu creio que a gente vai arrumar para o caminho certo. Obrigado.